Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que já está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando, eu peço aos amigos e às amigas para não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal e ajuda a gente a engajar cada vez mais. Pedir também, galera, para não esquecer de puxar o comentário para o lado e escolher a opção hypar para dar um hype nesse vídeo e ajudar a gente a distribuir esse conteúdo a mais pessoas. Se você quiser ajudar dando um hype pago também, é muito legal, ajuda mais ainda. Muito obrigado pela moral, galera. Vamos lá, vamos começar falando aqui do nosso Fluminense. A gente traz aqui uma informação do canal. Primeira informação aqui do canal, a gente tem atualizações aqui do canal, informações exclusivas, inclusive. E a gente fala aqui inicialmente sobre o John Kennedy, tá? E essa pouco em tela, de novo, John Kennedy, não, é importante que eu vou falar aqui. O John Kennedy é o seguinte, galera. O John Kennedy, ele tá forçando a barra para ficar no Fluminense, tá? Ele tá fazendo de tudo para ficar no Fluminense. Por que eu tô falando isso? Porque a diretoria do Fluminense, ela não tem o interesse de continuar com o John Kennedy no grupo. Inclusive, já no meio do ano, quando surgiu uma proposta da Ucrânia, lá da Ucrânia, a diretoria do Fluminense tentou rifar o John Kennedy. E por quê? Porque não estava acreditando no John Kennedy. John Kennedy chegou no Fluminense, são informações, isso que eu estou passando agora, não teve nenhum problema extracampo, não está na noite, não está fazendo coisa errada, só que o John Kennedy não está se dedicando suficientemente nos treinos. É uma crítica que a diretoria do Fluminense tem feito ao John Kennedy. Inclusive, o John Kennedy, ele teve um plano traçado pela nutricionista que ele não seguiu tão na regra, né? Na rédea ali, e não conseguiu alcançar o peso ideal, embora não esteja muito acima do peso. Então teve coisas que aconteceram nesse período aí de 2025 que deixou a diretoria do Fluminense muito chateada. Para piorar a situação, ele ainda tinha o apoio da arquibancada e depois do pênalti que ele perdeu contra o Vasco, ele perdeu esse apoio da arquibancada. Claramente a gente vê muitos tricolores. Eu mesmo era um cara que defendia, acreditava no John Kennedy. Tudo bem que eu acreditava por uma motivação de fé mesmo, né? Porque acreditar nele como pessoa é muito complicado, mas eu acreditava que ele poderia, né? De alguma forma, sei lá, ele poderia de alguma forma melhorar, ele poderia de alguma forma entregar um futebol, porque ele tem qualidade, enfim. Só que ele foi aos poucos provando que não adiantava essa expectativa nossa, porque não ia rolar. Ele foi mostrando pouco a pouco isso e, infelizmente, se confirmou, lamentavelmente, que o John Kennedy não tem a menor condição, realmente, de continuar no Fluminense. E agora o Fluminense recebeu, tá? Isso aqui é uma informação do Resenha também, 4 sondagens pelo John Kennedy, tá? E eu posso até citar os times aqui. O Coritiba foi um dos times, o Fortaleza foi um dos times, o Cuiabá foi um dos times, tá? O outro não recebi informação do outro time. E ele não quis ouvir propostas, não quis ouvir sondagem. O Fluminense queria que ele ouvisse e ele não quis. Inclusive voltou antes do prazo lá dos treinos dele, que seria no dia 11, para mostrar que ele quer ficar no Fluminense. E o que essa pessoa disse para mim? Ela falou assim, olha, esse ato do John Kennedy de voltar antes é mais uma tentativa de demonstração para o torcedor do Fluminense do que propriamente para a diretoria. Por quê? Porque ele quer se calcar no torcedor para garantir a permanência dele. Enquanto a diretoria não quer, ele está usando o torcedor para isso, tentando mostrar para o torcedor que ele está querendo muito. Foi a informação que eu recebi do John Kennedy. É aguardar, vamos ver como é que vão ser as cenas dos próximos capítulos. Né? O John Kennedy realmente é muito difícil, né? Hoje em dia a gente acreditar que o John Kennedy possa entregar ainda futebol, mas é de cada um, né? A fé é individual. Dando sequência aqui, a gente vai falar sobre o Hulk, galera. A Rádio Itatiaia trouxe aí informação sobre o Hulk, né? E a gente viu ontem umas fakes rolando na internet dizendo que a Itatiaia cravou que o Hulk não é mais jogador, que o Hulk não vai jogar no Fluminense, vai jogar no Atlético. E não tinha nada disso, tá? Vou botar para vocês aqui a última notícia trazida pela Rádio Itatiaia ontem às 8h50. Reunião para definir o futuro de Hulk no Atlético tem nova data, saiba detalhes, tá? Aí vem falando sobre isso aqui. Galera, vou deixar muito claro, vou resumir para vocês, para não ficar lendo tudo aqui. Na verdade, a primeira proposta para o Hulk foi mais uma proposta, assim, de idolatria do que uma proposta financeira ou uma proposta de trabalho. Por quê? O que eles garantiram para o Hulk? Eles garantiram isso aqui, ó.
Um documentário tipo Last Dance, ou seja, estão querendo aposentar o Hulk. Bizarro isso aqui. Repasse percentual da SAF, simbólico, e construção de uma estátua na Arena MRV. Eu fico perguntando, se o Hulk merece uma estátua na Arena MRV, o que o Reinaldo do Atlético merece na Arena MRV? Porque foi muito mais jogador que ele, entregou muito mais ao Atlético do que o Hulk. É uma coisa de doido isso aqui, né, cara? Você vê que é uma coisa meio sem pé e sem cabeça. E detalhe, é uma SAF, né? Pra quem fala que SAF é profissional, que não sei o quê, tá aí, ó. Tá aí a profissionalização da SAF do Atlético Mineiro. Umas propostas sem pé e sem cabeça. O Hulk nem quis ouvir essa proposta. Por isso que ele pediu outra reunião. Por quê? Isso aqui tá aqui na Itatiaia. Porque, na verdade, o que o Hulk quer são garantias de trabalho. O Fluminense deu a ele isso, um salário muito bom e um tempo de contrato muito bom. Não sei se são 4 anos, 3 anos, porque quando fala assim, já pensa, o Fluminense está oferecendo 4 anos. E o Atlético não está oferecendo isso a ele, que é o que ele quer. Então, a última reunião de hoje é que vai definir o que vai acontecer. O Hulk remarcou a reunião que seria ontem à noite para hoje, e hoje a gente vai ter uma definição disso. Agora, minha opinião, tá? Minha opinião. O Hulk aceitou a proposta do Fluminense, que estava se sentindo desprestigiado no Atlético. Mas para ele fazer reuniões com o Atlético e remarcar, fazer a terceira reunião, é porque ele pensa, sim, em ficar no Atlético. Tá? E está aguardando o Atlético atender suas expectativas. Eu acho que essa negociação já foi melhor para o Fluminense. Tá? O Fluminense já esteve num estágio dessa negociação melhor. Hoje eu tenho para mim, não é informação, é uma opinião minha, que essa negociação está mais para o Atlético. Agora, a reunião tudo pode acontecer. Ele pode colocar as condições do Fluminense, o Atlético dizer que não quer e acabar ali. Mas o Atlético não quer negociar ele com o time brasileiro, quer negociar ele para fora. Mas o Hulk pode muito bem chegar, pagar a multa rescisória e resolver o problema. Vamos ver onde isso vai parar. Mas é essa a situação do momento, tá bom? Galera, o Fluminense ontem venceu o Água Santa pela Copinha por 2-0, tá? Vitória importante do Fluminense, tá? O jogo foi disputado em Santana do Parnaíba. E o Wagner fez um primeiro gol e o Kelvin, de pênalti, fez o segundo. O Fluminense venceu por 2-0 a equipe do Água Santa, ok? E aí também, dando sequência, a gente vai falar aqui sobre o Savarino, né? Os jornais aí estão trazendo a informação de que hoje será também o dia D do Savarino. Então a gente tem 2 dia Ds aí. A gente tem dia D para o Hulk e tem dia D para o Savarino. O Savarino vai ter que dizer o que ele acha, se ele aceita a proposta do Fluminense ou não. O Savarino vai se reunir hoje com a diretoria do Botafogo, chegou de viagem, vindo da Venezuela. Tá aqui o Jornal Dia, vou botar para vocês aqui, ó. O Jornal Dia trazendo essa informação. Chegou hoje da Venezuela e o jogador se reúne com a diretoria do Botafogo. Lembrando que Fluminense e Botafogo já tem um acerto pelo jogador, tá? E o Wallace David, de 18 anos, iriam para lá em definitivo, tá? E o Fluminense tem um acerto com o Botafogo. Agora depende só do Savarino dizer se ele quer ou não jogar no Fluminense. É ele que vai dizer isso aí, tá bom? Vamos dando sequência aqui para a última notícia do dia, uma informação do canal aqui. Eu consegui com uma fonte uma informação sobre o Alexander Barbosa, zagueiro do Botafogo. O que acontece? Realmente, essa informação aqui, exclusiva do Resenha para vocês, realmente o Alexander Barbosa foi oferecido ao Fluminense, ok? Mas ele não foi oferecido só ao Fluminense, ele foi oferecido a vários clubes aí do futebol brasileiro. Quando ele soube, aí uma informação para vocês, quando ele soube que ele foi oferecido ao Fluminense, ele pediu para se reunir com a diretoria do Botafogo, a reunião aconteceu, e ele deixou claro para a diretoria do Botafogo que ele não queria jogar num rival do Botafogo, ok? O jogador pediu, inclusive, a renovação do seu contrato, colocou para o Botafogo condições favoráveis ao clube, sabendo da situação que o clube se encontra, e a grande possibilidade é que o Barbosa continue no Botafogo. Essa é uma informação aqui do Resenha para vocês. Ah, Quintela, mas isso quer dizer então que ele não vem para o Fluminense? Eu não posso cravar que ele não vem para o Fluminense. Não posso cravar isso. Porque vai que ele se desentende lá com o Botafogo no meio dessa renovação, e aí ele de sacanagem vem para o Fluminense, ou então ele falou isso, mas o que importa para ele é dinheiro. Enfim, a gente não sabe. Jogador de futebol, gente, é uma caixinha de surpresa. Os caras são profissionais, os caras não são amadores, os caras não têm amor a clube. Ah, mas esse ato do Barbosa não demonstra que ele tem amor ao Botafogo? Não necessariamente, ele pode ter uma consideração com o Botafogo e sabe que pode renovar, então ele faz uma média ali para renovar, ele está colocando condições para o Botafogo favoráveis ao clube para o momento que ele está vivendo. Então, há uma grande possibilidade do Barbosa continuar no Botafogo. Eu não descarto a possibilidade dele vir para o Fluminense, mas a informação que eu tenho
é essa, ok? É isso, galera. Esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Forte abraço. Hoje tem resenha com a galera, tá? Às 9 horas da noite. Um abraço.